Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no CME no ar e vamos falar sobre imagem e memória, o efeito que você causa. A nossa imagem, ela vai muito além do que a gente veste. Ela passa pela presença, pelas memórias que a gente cria e pelas memórias que as pessoas criam na gente. E eu trouxe 3 mulheres maravilhosas aqui para contar um pouquinho sobre essa presença para vocês. Então eu quero dar boa tarde, Ângela. Seja muito bem-vinda. Depois eu vou apresentar para vocês. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Yara. Boa tarde. E, gente, vamos começar aqui com a Ângela Kitts, que é proprietária da ótica La Patrícia, que vai contar um pouquinho pra gente sobre essa imagem que alguém deixou nela ou que ela quer deixar. Então tá. Bom, então eu vou voltar lá na minha infância. Eu nasci em Santa Teresa e saí de lá com 10 anos. Morei por 10 anos nos fundos da casa dos meus avós paternos. E minha avó era italiana, essa italiana brava e super amorosa. E mamãe trabalhava, ela buscava a gente na escola, colocava um tapete no chão da casa do quarto dela e ficava contando história. Pra gente até a mamãe chegar, fazer a sopinha de macarrão, que ela fazia o macarrãozinho pendurado lá e tal. E papai era bem tipo ela, sabe, assim, muito certo, muito firme nas decisões no dia a dia. E eu achava, até pouco tempo atrás, que eu era assim, meio que xerox do papai. Que eu era muito certa nas minhas coisas e não era intransigente, mas muito pouco flexível. E já a mamãe não, mamãe já era um lado assim mais cultural, estudou depois de 50 anos, ela fez o curso dela de Direito e trouxe para mim esses 2 polos, sabe? Um polo assim bem trabalhador, igual papai, de família, vivia para a família, e a mamãe já era assim mais lúdica, depois fez faculdade da terceira idade, e já com 70, 80 anos aprendeu a mexer no computador e tal. Então hoje, eu com 68 anos, eu já não tenho mais meu pai nem minha mãe. E quando eu me olho no espelho, eu vejo minha mãe. Até fisicamente, sabe? Eu olho assim, gente, é mamãe aqui. E eu sempre achei que eu era a xerox do papai, nessa questão de ser muito certa e tal. Então, eu acho interessante que eu estou sentindo que eu estou mudando como pessoa, sabe? Até a gente estava conversando aqui, eu falei que eu sou muito racional. Hoje eu tenho muito mais empatia com as pessoas, sabe? Sou, às vezes, chorona também, porque eu gosto de ouvir histórias de vida da pessoa. E isso na loja me traz esse olhar para as famílias das pessoas que trabalham comigo, sabe? Eu sinto assim, eu tenho uma responsabilidade, porque lá os funcionários são todos mulheres. Uhum. Então eu vivo ali uma responsabilidade delas, que a maioria até arrimo de família, sabe? Então a gente preocupa com os filhos, preocupa com elas, está todo mundo envelhecendo junto, porque os funcionários têm 20 e poucos anos que estão lá na loja. Então a gente já percebe também as dificuldades da mulher em termos assim, de saúde, menopausa, e isso já não vejo mais com tem que ser assim, porque é assim que a lei diz, sabe? Então é um outro olhar. Às vezes eu trabalho com meus 2 irmãos, e eles, não, Ângela, você é muito mole, você vê muito o outro lado. Então, essa questão que era meu pai, que era muito certo, muito justo, e essa minha mãe, hoje em dia eu percebo que eu tenho os 2 ali, de poder enxergar o outro sem ser tão inflexível. Eu fiz direito também, então a lei trabalhista é uma lei muito complicada, principalmente do lado do empresário,
Então, apesar de eu querer, às vezes, fazer muito mais, mas eu sei até onde que eu posso fazer sem prejudicar também a loja, Sim. né? Então, eu acho que essa questão de equilíbrio que eu sinto em mim e que eu gostaria de passar para os meus filhos, eu acho que eu tenho passado, porque eu tenho 2 filhas que moram aqui em Belo Horizonte, então sábado e domingo, amanheceu, mãe, o que nós vamos fazer hoje? Então, sábado e domingo é o dia inteiro com a família, com os netos. Então, parece que eu estou deixando e vou deixar uma boa memória para eles, né? Porque senão eu não ia querer estar junto, né? Mas você me fez pensar muito do que a gente é a soma, e hoje a gente tem muitas falas, né? Que é das 5 pessoas que a gente mais convive. Mas eu acredito muito que a gente é a soma disso, né? Do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família. Claro que a gente pode ressignificar isso, mas essas memórias visuais e comportamentais a gente carrega ao longo do tempo e muito provavelmente deixa aí para os nossos filhos, né? E agora nós vamos para Thaís Utz, contadora, proprietária da AB7 Contabilidade. Conta um pouquinho para a gente, Thaís. Eu vou começar com uma perda recente, né? A minha mãe tem 20 dias que ela se foi. Então, ainda estou naquela fase da dor, de ainda sofrer, assim, mais, né? Chorar, Latente, enfim, né? E tudo. Mas, quando eu lembro dos ensinamentos, do que ela deixou, do comportamento, da forma que ela nos criou, né? Aí o choro passa, ela gostava muito de sair, era muito... ai, gente, eu esqueci a palavra, mas assim, a doença dela dava uma limitação nela. Então, muito grande, né? Ela estava, né, na cadeira de rodas, enfim, mas ela se esforçava o máximo. Exercício, a fisioterapia era todos os dias, apesar de que a fisioterapia era 1, 2 vezes só por semana, mas ela fazia todos os dias, porque ela queria ficar bem, enfim. Quanto menos ajuda ela precisava, precisava, ela ficava muito feliz. Então, assim, quando ela conseguia ir ao banheiro sem ajuda, ela que pegava as coisas, e assim, era dor, era dificuldade, mas ela fazia. Então, essa força, essa imagem dessa força vai ficar, né? Muito, muito forte, né? Então, assim, e tem outras pessoas, né? Tia, minha avó, a minha sogra, enfim, que já foram, e assim, e todos eles, alguns amigos, clientes, gente, cliente que ali, ele tem a vida ali, aí ele vai, você fica, enfim. Então, todos eles deixam algo, né? A gente é uma forma que trata o outro, a sabedoria, mesmo estando na roça, era uma pessoa muito sábia. Então, assim, você vê que não é o estudo, não é o dinheiro, não é isso. É claro que aqui a gente fala, né, de se apresentar, a gente tem negócios, a gente tem que ter uma imagem, né, uma postura. Mas essa essência, né, o comportamento, o tratar as pessoas, empatia, né, igual, né, se importar com o outro,
Perfeito. Eu acho que é o mais importante. Uhum. Então, é isso que eu acho. E é isso, é estar sempre presente de forma positiva. É isso. E isso me faz pensar muito assim, quando a gente pensa em imagem visual, a nossa imagem visual, ela precisa ser, andar lado a lado com o nosso comportamento, né? Porque as pessoas podem até lembrar da roupa bonita que você vestiu, mas podem até lembrar, mas como você se sentiu com elas, elas nunca vão esquecer, né? E eu bato muito na tecla, principalmente durante a consultoria, que é muito mais do que uma roupa bonita. Sim. É você transbordar a sua essência, porque muitas vezes uma roupa bonita não substitui, muitas vezes não, na maioria das vezes ela não substitui o poder que algumas pessoas, e aqui a gente está falando de família, de mãe, né? Assim como as pessoas que estão nos ouvindo, tem várias pessoas que as fizeram ser quem são, né? Que formaram esses valores. E os valores são extremamente importantes. Óbvio que o primeiro impacto, né, é o visual. Então, acaba que para o negócio, para mostrar autoridade, às vezes, confiança. Enfim, a confiança, enfim, isso é extremamente importante, é óbvio. Mas, quando passa dali, aí é que a coisa vale essa mesmo, questão comportamental, né? Que fica também, né? Que fica, é o principal, eu acho, né? Então, isso vai te facilitar nessa aparência, enfim, mas não é o determinante, Com né? certeza. Não é o que fica depois. E eu vou apresentar a Yara Lourenço, que é corretora de imóveis, jornalista, e que chegou aqui falando, olha, eu quero falar sobre... Conta aí pra gente. Oi, gente, de novo, quem está acompanhando a gente, né, de alguma forma. A gente fica muito feliz de poder estar aqui. Esse bate-papo, né, que traz tanta contribuição, a gente aprende muita coisa. Então, espero que os nossos ouvintes também, ou quem esteja visualizando aí o nosso bate-papo, a gente possa contribuir nessa questão de refletir, né, sobre a importância da imagem da gente, mas não só a imagem visual, como a Renata falou, mas também a imagem que o nosso comportamento, a nossa forma de acolher as pessoas, de escutá-las, também causa, né? Fica. E eu penso que a imagem, ela tem muito a ver, a nossa autoimagem, a primeira imagem tem que ser a nossa autoimagem. E essa autoimagem tem a ver com a autoestima, com a autoconfiança. Quanto mais você melhora a sua autoestima, melhor você fica mais confiante, você consegue se colocar, né? Colocar a sua imagem, a sua forma de acolher as pessoas, a sua imagem visual também, você começa a se preocupar mais com ela. Então, nós todas que lidamos com muitas pessoas no dia a dia, né? Seja no comércio, seja na prestação de serviços, na consultoria, a gente precisa ter essa autoimagem nossa autoconfiança positiva e transmitir isso de uma certa forma para as pessoas, porque eu fico pensando também como que a nossa imagem impacta outras pessoas que vão se espelhar na nossa imagem para construir a imagem delas. Isso começa dentro de casa, né? Nossos filhos, quem tem filho, a gente preocupar com isso, né? Todo mundo que falou da importância que a mãe, o pai, a família teve na sua construção. E assim como a gente tem um pouco dessa construção vinda dos nossos antepassados, dos nossos pais, nós também, como mães, os nossos filhos vão também se espelhar. Então a gente é um conjunto aí de imagens e autoimagens, imagens que vão se refletir, e a gente confiar, acreditar, estar feliz com a nossa própria imagem, né? E claro que tem dias que você acorda assim, né? Tipo assim, né? Nossa, nem eu tô me aguentando. Mas a gente trabalhar isso ao longo do dia e pensar que a gente
todo mundo é uma pessoa importante, que a gente tem que construir uma autoimagem positiva e que as outras pessoas esperam que a gente tenha uma proposta, né, que a gente passe alguma coisa boa, que a gente tenha empatia. Enfim, eu acho que imagem, autoimagem, autoconfiança tem tudo a ver. E não só a imagem visual, como a Renata falou. Porque a roupa, talvez o cabelo, às vezes a pessoa não vai lembrar. Mas como você tratou essa pessoa, como você se comportou naquele momento, naquele encontro, naquele atendimento, isso sim fica, tá? E tudo que marca fica. Então, é isso. Somos humanos, né? A gente tem os dias ruins. A gente tem que se respeitar também, né? Porque não dá para ser aquela pessoa feliz 24 horas por dia ali, né? Então a gente tem que estar bem, né? A gente tem que dar o nosso melhor e tudo, mas é óbvio que nós temos dias ruins e aí a gente tem que respeitar os nossos dias ruins e os dias ruins dos outros também. Né? Mas o que é muito interessante disso tudo que a gente tem falado aqui é que hoje eu, enquanto consultora de imagem, estrategista de imagem, faço um trabalho inverso de mostrar que eu acho que as pessoas estão muito superficiais. Quando a gente fala em imagem, as pessoas pensam em roupa, e a roupa é, sim, muito importante. Sim. Mas a nossa marca é que transcende as nossas vestimentas. Não porque a nossa vestimenta não tem que ser adequada, mas que elas precisam expressar o que a gente tem ali por dentro, né? Então as pessoas estão cada dia mais parecidas, procedimento estético, cabelo, roupas, e aí a gente perde um pouco dessa essência, né? Dessa identidade, que é nossa, que não é da maioria, é só nossa. E isso a gente chama de marca pessoal, que transborda no nosso lado profissional, né? Como a Ângela falou aqui antes, de alguns funcionários que procuram por quê? Porque eu sinto confiança, porque eu acredito que aquela pessoa é uma pessoa que vai me encaminhar. E muitas vezes, às vezes eu recebo lá pessoas falando assim, eu quero transmitir confiança. E aí, muitas consultoras, põe um blazer que você vai transmitir credibilidade e confiança. E não é assim. E hoje eu trabalho muito nesse sentido. Vamos alinhar a imagem visual, que é extremamente importante, incontestável, mas vamos alinhar também sua marca pessoal. De transbordar isso, de mostrar para a pessoa essa essência que a gente tem, né? E algumas pessoas, como você falou, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Tem algumas pessoas que são muito ativas, tem outras que são mais introvertidas, e isso a gente precisa respeitar nas pessoas, né? E eu penso muito na nossa história, que é o que a gente vai jogar para frente, positivamente ou negativamente. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês três, assim. Se a gente pudesse eleger uma pessoa que foi muito importante na sua história, quem seria essa pessoa? Então, eu tenho duas pessoas, uma que foi minha mãe, que já tem alguns anos que eu perdi, mas que eu digo que me orienta até hoje, me faz muitas vezes olhar para minha família, para as pessoas ao meu redor, e que criou em mim os seus valores e que eu quero levar para minha filha. Eu às vezes brinco com a minha filha assim, que eu gostaria que ela sentisse por mim, quando eu me for, o que eu sinto pela minha mãe, que é tamanha admiração, tamanho amor, né? Espero estar deixando isso para ela. E tem uma irmã também, que se a gente pensar nesse lado visual, que além de muito, muito especial para mim, ela, quando eu era criança, era a pessoa que eu me inspirava visualmente. Ela sempre, eu falo que eu nunca fui muito elegante, eu sempre fui muito criativa, mas eu precisei aprender muito. Ela não. As escolhas dela, sem nenhum conhecimento, eram sempre algo que eu olhava e falava, nossa, que isso. E aí eu tentava reproduzir, não ficava bom, né? Mas era uma inspiração, ainda é para mim, porque ela continua, e isso a gente não perde, né? A nossa essência, a gente vai amadurecendo, e eu acho que a essência vai só melhorando, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, pensando assim, quem foram
as pessoas que inspiraram vocês? Olha, com certeza quem me inspirou e que eu penso muito, que foi a base do que eu sou, foi minha avó materna. Porque os primeiros anos de vida, né, da gente, que é o que eu acho que é a base que a gente é hoje, é ali, o alicerce. Então, essa é tudo assim, sabe? A mulher forte, imagina a mulher há 100 anos atrás, né? Vindo de outro país, chegando aqui no Brasil e, né, desbravando. Ela era mulher forte, trabalhava ali junto, meu avô era sapateiro, então ela trabalhava ali junto com ele, além de criar, dar conta dos filhos, né? Então, e essa questão do amor à leitura, eu aprendi a ler sozinha. Tanto que a gente morava perto do grupo, ela pediu para a diretora se eu podia ir para poder ficar só como ouvinte. Então eu entrei no primeiro ano como ouvinte, chegou no final do ano e ela falou assim, não, ela não tem como ela repetir. Eu já estava alfabetizada e mesmo do livro, sabe? Então foi essa questão. E hoje em dia, sabe quem que me inspira? Os meus filhos. Meu filho mais velho, que há 13 anos atrás desbravou, saiu do Brasil e foi começar a vida, uma família fora. A minha filha Patrícia, que é muito parecida comigo, eu também fiz comunicação na área de publicidade, e ela também nessa área de humanas, ela é bem parecida comigo nessa questão de humanas. E uma mãezona que está me surpreendendo como que ela assim, tá uma mãezona. E a minha filha, Natália, que tem o meu lado racional, que ela é médica, então ela é bem lado racional, então é muito interessante ver nos meus filhos assim uma parte sua e me inspiram. Você vê que a Patrícia que me permitiu conhecer a Rê, que me deu de presente essa consultoria. Verdade. Né? Então, quer dizer, ela são os meus filhos e a minha base, que foi minha avó materna. Bacana. E você, Thaís? Então, eu vou falar de 3 pessoas. O meu avô, que era muito sábio, justo, e assim, mesmo lá na roça, assim, era assim, de uma sabedoria absurda. Então, isso a gente foi, né, a gente cresceu indo lá e assim, tendo esse exemplo, né. Minha sogra, super alegre, se importava muito com o outro. Então, assim, esse lado aí eu acho incrível e, assim, nós éramos muito próximas por isso, né. Minha mãe, pela força e pela forma que ela nos criou. E principalmente eu, que assim, eu tenho o escritório, né, de contabilidade. Normalmente os funcionários são mulheres, né? Lá é misto, mas também é mais a maioria é mulher. Porém, os donos de escritório normalmente são homens. E os grupos são 90% homens ou mais. Então, acaba que eu estou nesse grupo, enfim, né, nessa profissão, nessa posição, porque eu fui criada exatamente igual aos meus irmãos. A minha mãe sempre foi assim, nunca teve uma questão de... Porque você era mulher, de ser diferente. Mulher, de ser mais nova, mais velho, de ser branco, de ser preto, de ser o que for. Legal. Eram todos iguais. Então, assim, os nossos amigos, a gente tem amigos de várias formas, classe social, tudo. A gente nunca teve essa questão, porque fulano é diferente, fulano. Não, a gente foi criado assim, todos somos iguais, dentro e fora de casa. Então, isso eu acho que me ajudou muito na profissão, né? Certeza. E os meus filhos, eu sempre falo, né?
eu trabalhei muito, né? Eu fiquei pouco com eles, mas o tempo que eu tive foram tempos, né, de qualidade, onde a gente passa isso, né? O que a gente aprendeu, a gente passa, enfim. E aí, a gente nunca sabe se deu certo ou se não deu, a gente fica com essa insegurança, principalmente quem não está 100% em casa, né? E assim, eu, graças a Deus, eu tenho muito orgulho deles, né? Todos, todos num caminho bonito ali, sabe? Evoluindo e tendo as suas vidas, né? Os mais velhos, a gente já vê que deu certo, os mais novos estão num bom caminho. Então, a gente vê que deu certo, enfim, e que eles captam essas coisas, né? Minhas, de outros, e vão seguindo também. O comportamento é impossível não perceber e não pegar alguma coisa, né? Inclusive, eu quero aproveitar aqui, antes de passar para a Yara, para agradecer à Rádio Mineiríssima, que está nos recebendo aqui, recebendo o Clube das Mães Empreendedoras. Inclusive, hoje aqui, ó, nos recebeu com muito carinho, que a gente não vai poder esquecer, que é esse copo de jabuticaba, que a gente está doido para terminar, para poder atacar, porque nós somos muito elegantes, né? Lindas. Mas é algo, é um carinho que nós recebemos da Rádio Mineiríssima e que vai ser impossível da gente esquecer, né? Mas, Yara, conta pra gente aqui. Olha, gente, com certeza quem me marcou muito nessa construção da minha própria imagem foi meu pai. Meu pai e minha mãe, mas o meu pai ainda ganha um pouquinho, sabe? Assim, minha mãe também, mas meu pai, ele foi aquela figura que me marcou muito, o jeito dele de ser, a paixão que eu tenho pela música, eu acho que eu herdei dele. E a gente mal fazia 7 anos, aprendi a ler 6 anos, ele já vinha com uma flauta e um livrinho que falava o que é a música, o que é a música, não sei o quê. Aí já tinha as partituras. Você canta? Não Não, você mas eu gosto muito de instrumentos, de música em si. Então meu pai acordava, ele viajava muito, mas quando ele estava em casa, ele acordava a gente com uma música. Ele comprou aquela radiola, né? Eu sou da época analógica, então era radiola, né? E ele comprou a primeira radiola, e quando ele estava em casa aos domingos, ele só nos acordava com música, ou era o Strauss dele, a valsa de Strauss, o disco, LP, viu, gente? Vinil, existia nessa época. E a gente acordava ou com Strauss, ou então ele colocava um disquinho que tinha a oração de São Francisco de um lado e a prece de Cáritas do outro. Então isso também me marcou muito, porque eu sou uma pessoa muito ligada à religiosidade, à questão da fé, e isso eu peguei mais do meu pai do que da minha mãe. Então ele me marcou muito, a gente combinava muito, ele já foi para o outro plano há 20 anos, esse ano fez 20 anos, e a marca é tão forte que é inesquecível, né? Eu falo que a nossa eternidade é a marca que fica, né, do que a gente deixa nas pessoas que a gente conviveu, que a gente ama, e com certeza meu pai será eterno, porque ele é eterno, porque ele marcou muito, não só a minha vida, e aí você falando, perdeu sua mãe há poucos dias, 20 dias, meu pai tem 20 anos, e até hoje eu lembro dele todos os dias, me emociona ao falar dele. Parece que foi ontem, exatamente, né? E assim, a despedida do meu pai me marcou muito também, porque, assim, eu nunca tinha visto uma despedida com tanta gente, com tantas pessoas, a família inteira, e aí aquela salva de palmas, parece que até hoje eu lembro daquele barulho, daquela homenagem que as pessoas fizeram para ele, porque meu pai ajudou muita gente. Então ele era o mais velho da família dele, o irmão mais velho, uma família negra, uma família que passou por muita coisa para conseguir chegar até onde nós chegamos. Então, ele me marcou muito. Então, assim, com certeza é meu pai. O exemplo de dedicação à família, de se colocar no lugar do outro, de ajudar, de fé, de gostar da música, de encarar a música como algo que eleva a alma. Aí ele falava isso, a música eleva a nossa alma.
Então, acho que é isso, sabe? A imagem. E aí eu carrego um pouco disso, eu percebo isso em mim. Da minha mãe também é a força guerreira e tal. Eu falo que ela é minha guerreira. Mas, assim, eu sinto, não sei também, se é porque ele também partiu antes dela, mas a imagem do meu pai me marcou muito. Eu era muito apegada a ele. E ele a mim também, eu sei disso. Os apuros que ele passava, ele recorria sempre a mim. Mas, enfim, eu acho que é bacana falar disso, né? Como que a imagem também ela se perpetua, né? No tempo, se perpetua nas memórias afetivas. E tem tudo a ver com isso, né? Daquela marca pessoal. Então, a marca pessoal do meu pai ficou. Com certeza. Fortíssima. Ele nem sabia o que era isso, tá, gente? Marca pessoal. Mas ele, com certeza, deixou uma marca. Mas ele muito sabia importante. como fazer, né? Então eu acho que eu fui um pouco ingrata com meu pai, que você está falando aí, porque o meu pai foi o precursor da ótica. Olha só. Então ele foi, até hoje, quando tem congressos e tal, ele é homenageado, porque os oftalmos, quando eles têm que aprender a parte de ótica para prescrever, e quem dava aula para eles era o papai, do São Geraldo, do Wilton Rocha, na época do Wilton Rocha e tal. Então ele que fundou a La Patrícia, e estivemos juntos nesse período todo, né? A gente trabalhava junto, e hoje eu trabalho com meus 2 irmãos. Quer dizer, conseguimos manter o legado que ele deixou para nós. De ética, responsabilidade e tal. Então, eu também homenageio meu pai. Inclusive, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, que se não foram citados aqui, esse podcast daria um dia de conversa, né? São tantas pessoas que deixaram marcas nas nossas vidas que seria impossível a gente dar conta de falar de todas elas em 40, 50 minutos. Então, se você não foi mencionado aqui, inclusive os meus, mas pode ter certeza. Focou mais nos que já se foram, né? Mas tem as pessoas que fazem parte aí, que ainda marcam a gente dia a dia, que né? estão construindo essa marca, né? E eu quero aproveitar para convidá-los para a próxima edição do Clube das Mães Empreendedoras, que vai acontecer no dia 11/11, vai ser a 27ª rodada, onde mulheres como nós aqui podemos impulsionar outras mulheres. E isso é muito bom. Esse bate-papo aqui nos impulsiona, nos faz ver a nossa história, mas nos faz também é inspirador, olhar para o nosso futuro e falar, olha, eu também quero construir a minha marca na vida das pessoas que estão ao meu redor, na vida da minha família. E aí eu queria, já que a gente está chegando ao fim, já pedir para vocês deixarem uma mensagem, uma frase, uma palavra que traduzisse isso tudo que a gente falou, sobre a imagem visual e a imagem da memória, que nada mais é do que a nossa marca, do que a marca que a gente deixa nas pessoas. E aí, então eu vou mudar aqui, eu quero que vocês me falem o que vocês querem deixar para as pessoas. Não quando você se for, que a gente vai demorar muito, mas quando às vezes a gente não tiver na sala, né? Eu falo que marca pessoal é aquilo que falam da gente quando a gente não está na sala. Então, o que vocês querem deixar, que eu vou aproveitar para pensar o que eu também quero deixar. Bom, eu penso muito em deixar acolhimento, ser aquela pessoa que te tratou bem, né? que te acolheu. Então eu acho que eu me preocupo muito com isso, de deixar acolhimento. Eu não estou ali, mas as pessoas, aí ela conversa com todo mundo, ela, sabe, é simpática. Então eu acho que é isso, eu quero deixar acolhimento. Acolher, escutar o outro. Eu falo muito também, então às vezes eu me policio, mas eu quero deixar isso, acolhimento. Deixar ela aquela pessoa simpática. É isso. Eu quero deixar uma marca de força, resiliência, de mulher forte, poderosa.
Que lindo. Nossa, que difícil. Pega a gente sim, né? Eu acho que depois, se eu pensar melhor, às vezes eu até mudo um pouquinho, mas algo que eu peço todos os dias é para eu ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, é ver o outro, ver a necessidade do outro e se importar e tentar ajudar de alguma forma. Então, em qualquer área, sabe? Negócio pessoal, enfim, uma dificuldade, enfim, alguma coisa, sabe? Então é isso, é ser uma pessoa melhor a cada dia. Você vê o que você falha ou o que você ainda não tá legal e trabalhar para isso. Porque eu acho que é isso. Então, é ser uma pessoa melhor para o outro e para você mesmo a cada dia. É isso. Ok. Eu até me emocionei aqui, porque eu fiquei pensando nas coisas que eu queria deixar. E na verdade, assim, eu quero deixar muitas coisas. Inclusive, quando você falou de força, eu luto muito para isso, assim, para deixar para minha filha que eu sou uma mulher trabalhadora e tal. Mas eu lembrei da minha irmã, que faleceu ano passado, e quando ela estava no CTI, eu cismei, ela estava entubada, mas estava entendendo tudo, e eu, maluca, pedi o enfermeiro uma coisa para ela escrever. E aí, obviamente, ela não estava conseguindo escrever, aí eu, naquele desespero, falei, ela vai ficar mais nervosa agora. E aí a gente eu escrevi o alfabeto, e ela foi apontando que ela não conseguia. E aí ela apontou amor. E eu, obviamente, né, a gente tinha uma ligação muito forte, e eu disse para ela, você me ama? Ela... E aí, o que ela estava querendo dizer ali, que ela disse depois, que ela estava sentindo o amor. Não era nem que ela estava entregando, porque isso eu já sabia que ela minha vida inteira entregou, mas que ela estava sentindo o amor da gente ali ao lado dela. Então, assim, isso ficou muito forte para mim, porque foi a última coisa que ela escreveu, né? E depois eu consegui, depois que ela foi apontando, eu consegui ver a tentativa do amor ali, de escrever o amor. Então, eu acho que o que eu quero deixar para as pessoas que estão do meu lado, para minha família, para as pessoas que estão ao meu lado profissional também, o amor, né? O amor de uma forma que a gente consiga, de fato, transmitir a qualquer momento, né? Não só no nosso leito de morte, mas no nosso dia a dia, né? Que a gente pense menos no dinheiro, menos nas coisas rasas, e mais no amor, e mais nessa convivência, que eu acho que assim a gente vai deixar o nosso legado. E quero perguntar para vocês que estão nos assistindo, e se puderem comentar, tanto no Instagram da Rádio Mineiríssima, quanto no YouTube, no Clube das Mães Empreendedoras, o que vocês querem deixar para as pessoas, não só quando já se forem, mas quando não estiverem na sala. E enquanto você pensa nisso, escuta a nossa vinheta do Clube das Mães Empreendedoras. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Já pensou? Já digitou e escreveu aí? Então, nos encontramos todas as sextas-feiras, 12h, aqui na Rádio Mineiríssima ou no Clube das Mães Empreendedoras. Boa tarde.